Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para vocês. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Vamos dar uma olhadinha no Vitória do Geninho, que vem aí numa situação mais tranquila ali na tabela de classificação. O risco diminuiu muito, mas ainda existe. O empate do Vila Nova manteve o Vitória longe do Z4. O rubro-negro tem 7 pontos a mais que o Londrina, primeiro da zona de rebaixamento. Faltam 3 jogos para o fim da Série B. A sequência do Leão é complicada. Amanhã, o time encara o América Mineiro, que briga pelo acesso. Depois, sai para enfrentar o Operário, que ainda sonha. E encerra com mais uma partida complicada, o Coritiba. Faltam 3 rodadas. Nós temos mais um jogo em casa, 2 jogos fora. A nossa performance fora tem sido uma performance boa. Então, eu acho que nós poderemos, de repente, atingir o objetivo, sim. E Geninho tem problemas nas 2 laterais. Thiago Carleto está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Ivan, expulso contra o CRB, também não joga. Tenho, como você disse já, o desfalque certo dos dois laterais. Vamos ver como tem as minhas opções, para ver como é que a gente vai lá. Matheus Rocha e Capa devem jogar nas laterais. Tem que analisar bem para tentar uma equipe forte, porque vamos pegar um jogo difícil contra um adversário que está brigando, classificação, e é fundamental que você pontue. É fundamental que você vá buscar fora de casa o que você deixou de ganhar na tua casa. Eu penso sempre assim. No meio de campo, Gedós entrou bem e pode jogar no lugar de Rodrigo Andrade, que ainda se recupera de dores no pé. Heron também se destacou contra o CRB e virou opção para o ataque. A entrada do Heron realmente foi muito boa. Ele foi um jogador que começou a segurar um pouco mais a bola na frente, a bola parava no pé dele. Ele tentava se aproximar do Carleto, tentava entrar para dentro para jogar com o Anselmo ou com o homem de meio que vinha. Acabou sofrendo a falta, que depois acabou resultando no gol. Eu acho que ele teve uma participação muito boa. A gente viu as possíveis dúvidas do Geninho, né? O Rodrigo Andrade foi vetado agora de manhã. Tá fora, então, aí, mais uma possibilidade do Gedós começar como titular. O que a gente pode esperar desse time do Vitória? Isso, com a saída do Rodrigo Andrade, é provável que o Gedós seja realmente titular. Agora tem uma outra possibilidade, Júnior, mexer no esquema tático do Vitória para essa partida, que vai ser muito difícil, porque o América Mineiro tá brigando para subir. Poderia ser o Vitória, né? Porque eu me lembro muito bem quando eles dois estavam lá na rabeira da Série B. Lá embaixo, o torcedor do Vitória esperava isso. O América recuperou e o Vitória não. Então amanhã tem a possibilidade também do Vitória atuar com 3 zagueiros. Foi a questão do Capa e do Matheus Rocha. Fora de casa, isso, contra a Ponte Preta, deu certo. O Zé Ivaldo, o Ramon e o Everton Senna podem fazer aquele trio de zagueiros ali, já que o Capa e o Matheus Rocha não marcam muito bem, só apoiam. Bom, eu acho que Geninho, ele merece ser aplaudido no momento pelo trabalho que tem feito no Vitória. O Vitória, no primeiro turno, nas 19 primeiras partidas, o Vitória ficou 15 rodadas na zona de rebaixamento. 13 rodadas. E agora, no segundo turno, só foi 2 vezes. Então, houve uma recuperação. O Vitória tem um aproveitamento de 40%. E acho que pode perfeitamente conseguir ou um empate ou uma vitória lá em Minas. É difícil jogar com o América, porque o Coelho dentro de casa vai querer ganhar. E é a hora deles, né? E é a hora deles, que estava mal, subiu, o time tem uma posição confortável no momento, mas eu acredito e acho que Geninho já estudou bem o adversário e o Vitória vai entrar em campo jogando com personalidade e vai conseguir o resultado. Essa coisa da gente viver e conviver com isso, né? Tanto de Vitória, o Bahia também já passou por isso, mas aí é outra discussão para depois. Agora a gente está falando do Vitória, mas essa coisa de ficar com a calculadora na mão no final, na reta final da competição, para saber se o time vai se livrar. O que eu estou dizendo ao torcedor do Vitória é o seguinte: esse jogo é difícil, como todo mundo sabe, o América tem suas pretensões, esse América mudou a história dentro da competição, e a partir justamente do Vitória ter contribuído com isso aí,
Mas eu tenho que dizer ao torcedor o seguinte, apesar da dificuldade que vai se encontrar lá, se trouxer um ponto vai ser importante, mas se a gente contabilizar que pode acontecer uma derrota, o que eu tenho a dizer é que no final de tudo isso, como o São Martin falou aqui, né, no início do programa, é que a gente possa ter um resultado final positivo para todo mundo. Eu acho que o Vitória já está livre da zona do rebaixamento. Também acho. Eu acho, porque assim, difícil. Hoje o foco é o Londrina. Pontos, né? O foco hoje é Londrina. E o Londrina vai pegar o Guarani, vai pegar o São Bento, que são times que também estão lutando para não cair. Então eu não acredito que o Londrina vai ganhar os seus 3 jogos, mesmo assim, essa combinação de outros resultados para o Vitória cair. Então, em resumo, se acontecer o Vitória perder o jogo, ainda não é para ficar desesperado, porque tem o jogo contra o Operário e tem o último jogo, o Vitória com um pontinho só, já se livrou de vez dessa... mas o último jogo, o Coritiba pode estar brigando também pela vaga. Mas ele, a depender da pontuação, já pode estar livre. O Vitória, eu acho que vai chegar no jogo contra o Coritiba sem estar necessitando do resultado. Até porque o América Mineiro não é invencível, não. O Paraná Clube, que nós vimos jogando aqui contra o Vitória, chegou lá e meteu 2-0 no América. E vi também o América jogando contra o Cuiabá. Ganhou o jogo, mas aquele futebol burocrático não me agradou, não me encheu os olhos. Tem uns 3 ou 4 jogadores bons, tem um volante bom, Zé Ricardo, tem o Mateuzinho, que é um ótimo jogador, mas dá para o Vitória conseguir o resultado. Tem que jogar com sabedoria. No erro do América, eu acho que o Geninho já estudou e tem condições de trazer os 3 pontos. A gente viu o Geninho elogiando o Heron na entrevista coletiva, um jogador que tem entrado bem nos últimos jogos. Será que pode aparecer como titular, entrando de primeira? De repente pode ser uma surpresa. E eles não contam, porque nego aposta muito bom. O Vitória tem Anselmo Ramon, tem não sei quem. E de repente o menino pode chegar lá e aprontar. E tá bem, né? No momento bom. Tá no momento bom. Olha o lance bacana mostrou dele que já aí, ó. estar no time há muito mais tempo. E o Seron pode surpreender muito bem mesmo. Eu acredito que ele pode entrar na vaga de Wesley, né? Na verdade, ele... Ou de Felipe. Ou de Felipe. E ele deu uma entrevista, Ju, falando que na base, a base toda dele, ele jogou como centroavante. Mas agora o Geninho tá dando oportunidade a ele pelas pontas e ele tá conseguindo se destacar. Ele tá mais solto, Tá né? conseguindo. Interessante mesmo. E eu acredito que ele pode ser titular sim, inclusive fazendo essa função na lateral ali, servindo o próprio Anselmo Ramon, né, na frente. Ontem tivemos jogos pela Série B. O Sport venceu a partida, jogando fora de casa contra o Botafogo, deu 2-0. Você vai ver daqui a pouquinho. Vou te atualizar com a classificação. Agora, então, ó, pode rodar. Em Ribeirão Preto, o cruzamento de Guilherme para Elton abrir a conta, 1-0 Sport contra o Botafogo. No segundo tempo, os papéis se inverteram. Após o passe de Elton, Guilherme avançou, driblou o goleiro Darley e definiu. 2-0 Sport, vice-líder da Série B e muito perto de garantir o retorno à primeira divisão. O resultado também evitou o título do Bragantino com 3 rodadas de antecipação. Em 10º lugar, o Botafogo não tem mais chances de subir para a Série A. Já no Serra Dourada, duelo na parte de baixo da tabela entre Vila Nova e Guarani. Após o pênalti de Joseph em Marcelo, Diego Cardoso colocou o Bugre na frente. O time goiano conseguiu empate aos 40 minutos do segundo tempo. Jefferson aproveitou a sobra e bateu no canto, final 1-1. Na penúltima posição e sem vencer há 10 jogos, o Vila está em situação delicada na luta contra a Degola. Já o Guarani, em 14º, ainda está ameaçado, mas pode garantir a permanência na Série B na próxima rodada. Tem que respeitar essa família que só tem craque. Um gol e uma assistência num jogo desse importante. Também com os 2 filhos dele treinando em casa, né? em 2 turnos, em 3 turnos. A Como tia, é que não quando acerta? chega lá também dá aquele plus. Claro. E eu falei ontem, mandei mensagem de tarde, falei, você vai fazer gol hoje. Aí é tão demais. Vamos, daqui a pouquinho a gente vai pensar no placar. Mas, brincadeiras à parte, a gente viu aí jogos em situações opostas, né? Falando de G4 com o Sport, que para mim já foi, junto com o Bragantino, sobe. Tem 2 vagas aí, que eu acho que com 3 times na disputa, né? Coritiba, Atlético e América Mineiro.
E a gente viu aí a situação do Vila Nova, que está cada dia mais delicada para o rebaixamento. Né? É que pena que a gente não está vivendo isso com o Vitória, né? Que a gente prospectou isso no início da competição. Era o Vitória que tinha que estar lá, brigando por essa vaga, mesmo que fosse agora dentro dessas 3, mas infelizmente não dá. Eu acho que vai dar mesmo América Mineiro. Acho que o América vai. Agora, eu acho que sobem Coritiba e América Mineiro. O Atlético está vindo. O jogo amanhã vai ser bem difícil para o Vitória. E lá embaixo a briga tá boa também, viu, Ju? Acho que o Vitória, como a gente estava conversando aqui na estante, com 42 pontos, já está praticamente garantido, porque os times de trás não somam pontos. O Vila Nova mesmo, coitado, joga em casa e não ganha de ninguém. Ontem gol de Jefferson, aquele final do Jefferson, jogou aqui no Vitória. E aí ali no fundo, na rabeira, já tem Criciúma, São Bento, praticamente rebaixados também. Então acho que a briga vai ser boa mesmo lá no acesso. Lá embaixo já está praticamente definido já. E você vê o que é o futebol. O Criciúma é um time de uma grande estrutura. Perfeito, Sam. Com um presidente que paga direitinho. Não atrasa. E o Figueirense, que deu W8. Que tomou deu WO, escapou. Conseguiu sair. Escapou. Você vê o que é o futebol. Que coisa curiosa. Incrível. O Botafogo de Ribeirão Preto, como cavalo paraguaio, começou bem, né? Esse ano o Botafogo vai. Como também disseram, o Vitória já está rebaixado no início. Olha o Vitória aí, quase garantido na Série B de novo. Futebol a gente tem que aguardar. E Campeonato Brasileiro a gente tem que aguardar a virada do primeiro para o segundo turno para dizer alguma coisa. Por isso eu nunca condenei o Vitória. Virando a página de classificação, olhando ali a zona de rebaixamento, eu acho que já está desenhada. Esses 4 times caem, né? A gente tem aí... Londrina, Criciúma, São Bento, Multi-editor. Olha aí. São Bento, meu Deus do céu. Situação, e aí é onde eu estou falando que o Vitória... Tira a tarde. Para mim já está livre, porque esse São Bento... Ele tem 30 pontos, não chega mais claro que matematicamente ele pode chegar assim, são 3 pontos ainda, são 9 pontos. Chega a 39, não chega mais a 39. Então, 39. 42 vitória. 42 sim, pode sair da zona. Sim, ainda não caiu. Pode cair agora, nessa rodada do fim de semana. Então, esse jogo de São Bento com Londrina, que é a próxima rodada depois do Londrina pega quem agora? É o Botafogo? Sim. É o jogo que já deixou o Vitória tranquilo. Esse jogo é o jogo da gente. Pode ter certeza, é o jogo da gente. Esse pessoal da rabeira, que está aí, esses 4, no máximo um aí sai, pelo que eu estava vendo hoje de manhã, no máximo um deve sair. Então, eu acho que já está desenhado, acho que esses 4 são os que no vão máximo cair. a briga ali Londrina e Figueirense mesmo pela última vaga. Por isso eu pedi parabéns para Geninho, porque ele pegou o carro andando para trocar o pneu. Verdade. E ele teve, como bombeiro que chegou lá, viveu toda a situação difícil do Vitória, sem dinheiro, sem grana, jogador ameaçando, e ele chegou com a tranquilidade dele, mostrando que é líder. Para você ser líder, não precisa dar tapa na cara do cara, não. Ele chegou, conversou com o cara, uma boa conversa, sempre resolve o problema. Agora, quando nós falamos que Vitória precisava de um técnico experiente, um que chegasse e pudesse, né, controlar toda a situação, dificuldade extracampo, tá aí provado. Geninho chegou a arrumar a casa. Geninho. Agora, deixa eu falar de um jogador aqui também, que depois da entrada dele no time, coincidência ou não, Vitória passou a ter uma consistência melhor, uma calma, uma tranquilidade. Faltava essa experiência em campo, que é o Thiago Carleto. Sim, um jogador tem que ficar aí. Que além de ter mostrado resultados com a bola, ele mostrou na liderança que ele exerce. Ele, além de falar muito bem, ele mostra isso em campo, dando aquela tranquilidade para alguns jogadores, né? Isso aí, inclusive, você lembra que quando ele foi contratado pelo Vitória, eu falei aqui, fez uma crítica, entre aspas, sobre a postura dele, o comportamento dele, que foi justamente esse comportamento que terminou contribuindo para a saída dele lá no Ceará. Então, quando ele vem para o Vitória e tem uma postura diferente, dessa forma que ele está fazendo, prova de que o cidadão, o ser humano, está aí para viver e conviver com situações que eles podem automaticamente mudar o curso da história. Ele mudou o curso da história aqui no Vitória. E ele viveu no primeiro mundo da bola. Quando eu digo primeiro mundo da bola, é jogando em grandes clubes. Jogou no São Paulo, jogou no Fluminense, teve bons momentos. É um jogador experiente que tem o chute, aquele pé esquerdo dele é uma arma. Bate falta bem, bate pênalti bem, além da liderança em campo, que é um componente importantíssimo e o Vitória precisava. Jogador de personalidade, Ju, que chamou a responsabilidade, digo mais, tem mercado na Série A. Entendeu? Muitos clubes da Série A não tem um lateral esquerdo como o Carleto, como é o caso do próprio Bahia. Vamos ver o que acontece pro ano que vem, né? Ó, a gente vai fazer um intervalo, daqui a pouquinho volta, vai falar do Bahia, que joga domingo com o Palmeiras e tem um tabu aí grande para quebrar, viu? Deixa eu